E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Belo. Eu vou dar aqui uma aula agora no lugar do Alexandre, tá? Ele tá afastado aí, como eu botei lá no aplicativo para vocês. Quem não leu, dá uma lida lá. Ele tá com alguns problemas em casa, problema de saúde, e ele vai ficar afastado alguns dias. Então, enquanto ele estiver afastado, provavelmente eu devo ficar assumindo as tarefas dele. E então vou começar a dar essa aula aqui agora para vocês. Ela está um pouquinho atrasada, tá? Porque por causa desse trâmite aí, a gente não sabia se o Alexandre ia voltar ou não, então, mas não tem problema, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar lá no aplicativo, não tem problema nenhum. Eu respondo, quem me conhece sabe que eu respondo a qualquer momento, desde que seja possível, desde que eu esteja disponível. Você não precisa esperar de fato o plantão de dúvidas para me perguntar alguma coisa. É claro que no plantão de dúvidas eu vou estar ali disponível naquele momento exato para responder as dúvidas e vou estar direto. Se você vier me perguntar no chat, talvez dependendo da hora eu não responda, demore meia hora, uma hora, 2 horas para responder. Mas eu vou responder, tá? Então eu espero que vocês gostem e vamos começar. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre métodos contraceptivos, ok? Então, para começar, o que a gente tem que entender? O que é um método contraceptivo, ok? São métodos que impedem a fecundação, ou seja, o encontro de gametas. O encontro de gametas eu já vi lá numa aula lá do Alexandre que ele já falou para vocês, tá? Então eu não vou focar aqui o que é um gameta, o que é a fecundação, até porque a gente vai trabalhar inclusive a formação dos gametas na nossa próxima videoaula. Então, esses métodos eles são utilizados para que as pessoas façam um ato sexual de uma forma em que possa impedir a contracepção, ok? Impedir o desenvolvimento de um embrião. Então existem praticamente 4 métodos, ok? E aí uma coisa importante que eu gosto de falar sempre nas minhas aulas sobre métodos contraceptivos é que a gente tem que levar em consideração alguns pontos importantes toda vez que falo sobre métodos contraceptivos, tá? Esses pontos importantes aqui são, primeiro, vantagens e desvantagens. A gente vai ver que cada um desses métodos aqui, eles têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens, ok? Então, prestem bastante atenção nisso. Em relação ao que? Primeiro, eficiência. O que seria eficiência? O quanto ele quão bom ele previne, ou será que não previne tão bem assim? E fazer uma relação com a manutenção, ou seja, olha, esse aqui previne muito bem, mas para fazer uma manutenção é mais complicado, você tem que estar fazendo alguma coisa periodicamente, ou é alguma coisa que você faz só uma vez e te previne durante muitos anos, durante muitos meses, durante muitos dias. E a acessibilidade, que está relacionado a uma acessibilidade econômica, ou seja, vocês vão ver que tem métodos que são mais baratos e outros métodos que não são tão baratos assim, a nível econômico, né? Então, essa é uma acessibilidade econômica. Mas também tem uma acessibilidade de burocracia e uma acessibilidade de questões metabólicas, questões de saúde, ok? E aí eu vou discutir um pouco mais sobre isso aqui ao longo das aulas. Então, preste bastante atenção nessas 3 características, tá? Eficiência, manutenção e acessibilidade. Uma outra questão muito interessante é essa parte aqui, é muito importante, principalmente para as mulheres, ok? Para os homens, não. E a relação com questões sociais. Eu botei isso aqui de vermelho porque a questão com relações sociais ela é uma coisa mais voltada para a sociedade, questões nossas e não questão de vestibular. Eu não acho, talvez algum vestibular algum dia trate a questão de métodos contraceptivos sobre o âmbito de questões sociais. A importância do método contraceptivo a um nível social, tá? Porque na maioria das provas eles trabalham mais com isso a nível de prevenção de gravidez, tá? E junto com a prevenção de doenças também, que é o primeiro que a gente vai ver agora, tá? Que está relacionado aí aos métodos de barreira, ok? Que impedem aí o encontro dos espermatozoides através do uso de um produto. Ah, professor, então é a camisinha. Exatamente, a camisinha ele é o método contraceptivo que tem as suas maiores vantagens, ok? E a maior delas a gente vai falar daqui a pouco, que provavelmente eu acho que vocês todos já saibam.
Quem não souber, não tem problema, vai aprender agora. Então a camisinha, ela tem a camisinha masculina e a camisinha feminina. Então, quando o homem coloca o pênis dentro da vagina, se tiver um dos dois com a camisinha, você já está impedindo ali o contato direto entre eles, ok? Então, isso significa que impedir esse contato direto na mucosa com a pele do pênis, você já está prevenindo um monte de coisa, mais do que apenas o encontro dos gametas. E aí uma coisa interessante aqui é o seguinte, tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre isso aqui, tá? De que se pode usar os dois ao mesmo tempo, se pode reutilizar, se pode... Enfim, a nossa aula aqui não é sobre como usar o método contraceptivo, mas sim trabalhar a sua importância, ok? Se você tiver curiosidade, se quiser saber mais sobre a questão do uso, aí a gente vê isso de outra forma, vê no plantão de dúvidas. Eu posso indicar para vocês algumas fontes interessantes, até fontes relacionadas com sites do governo, tá? Onde coisas de clínica da família, que lá eles sim vão trabalhar isso de uma forma até mais específica do que eu, ok? Aqui o nosso caso aqui é mais uma relação de importância, vantagens e desvantagens, certo? E aí um outro método de barreira, que é esse sim, talvez vocês não conheçam, é o diafragma, tá? O diafragma é esse equipamento aí, esse objeto, onde ele tem essa superfície assim côncava, né? Essa dobradinha que isso aqui vai ser colocado lá bem próximo do colo do útero, tá? Bem lá na região mais profunda da vagina. Porque quando o pênis entrar por ali, na hora que tiver a ejaculação, esse diafragma, como está dizendo aqui em cima, ó, aqui em cima nós temos dizendo produto, tá? É um produto que impede o encontro, ele forma uma barreira, por isso que o nome é chamado de barreira, tá? Porque ele vai fazer essa barreira, justamente essa barreira vai impedir ali a passagem do espermatozoide. E vocês já viram com o Alexandre que o encontro do espermatozoide ele tem que entrar por aqui, tá? Passar por aqui, e chegar na trompa, ok? Ou nessa ou na outra, tá? Onde tiver ali o gameta feminino, ok? Então isso aqui serve como uma barreira. Vantagens, e aí primeira de todas é essa daí, parceiro. Parceirinho e parceirinha, a camisinha é o único método contraceptivo que impede contra a transmissão de IST. IST significa I de infecção, tá? S de sexualmente e T transmissível, ok? Tem uma diferença entre o DST, mas a gente não vai abordar isso aqui agora. A gente pode falar disso no plantão de dúvidas. Mas é importante você entender é que a camisinha é o único método do qual você pode fazer uma relação sexual e estar se prevenindo ali contra doenças e também contra concepção, tá? Não vai ter ali o desenvolvimento. Ah, professor, mas aí pode furar, pode ter um problema, isso aí a gente não vai trabalhar com isso aqui. O que é importante vocês entenderem é nenhum método é 100% de garantia, tá? Cada um deles pode ter uma falha ou durante a sua produção ou durante a sua utilização, ok? E aí por isso que eu falei, aqui a gente não vai abordar sobre como essas utilizações ou fabricações podem interferir na concepção. Isso aqui não é o ideal dessa aula para esse momento. E aí uma outra vantagem é o baixo custo. Inclusive, se você for em um posto de saúde, eu não sei como está agora com essa situação de pandemia, essa situação de menos gastos com determinadas coisas de saúde. Eu não sei se ainda estão dando, mas isso aqui tem gratuito em postos de saúde, tá? Você pode reclamar sei lá, da qualidade, para dizer que não é bom, mas está disponível, ok? Então isso é importante dizer. Ele é de fácil utilização. O que significa fácil utilização? É que qualquer pessoa pode colocar a si mesmo, tá? Pode ser utilizado, não precisa de um treinamento técnico específico, um curso para você fazer isso. E aí a gente vai ver que tem outros métodos e que a utilização
não pode ser feita por si, tá? A gente vai falar isso. Isso aí vai ser uma desvantagem de outros métodos em relação ao uso da camisinha. E é um método facilmente reversível. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um casal que está fazendo o ato sexual com camisinha para não ter um filho, no momento em que ele quiser ter o filho, ele deixa de usar a camisinha, tá? Então, isso que quer dizer que é facilmente reversível. A gente vai ver então que outros métodos não é tão reversível assim, é mais complicado. E a única desvantagem da camisinha é que ela diminui a sensibilidade, ou seja, a sensação ali de um com o outro durante o ato, ela pode diminuir bastante. E isso aqui, cara, isso aqui gera uma grande discussão. E isso aqui é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas, o que eu estou falando, tá, não é uma opinião minha, isso aí é uma questão de estudos mostrando que a baixa utilização da camisinha está relacionada à diminuição da sensibilidade. Logo, o que as empresas estão tentando fazer? Estão tentando construir, desenvolver camisinhas onde a sensibilidade seja cada vez maior, para que essas pessoas que não usam porque reclamam que diminui a sensibilidade, elas deixem de reclamar. Então a gente também tem outros métodos aqui, que é um método cirúrgico. O próprio nome está dizendo, você está tendo ali uma manutenção, uma modificação cirúrgica para que impeça a liberação de gametas, tá? Então é uma alteração anatômica. A anatômica está relacionada ali a uma parte do corpo, ok? Então, no homem, essa vasectomia, que é o que a gente dá um nome para um método cirúrgico no homem, ela está relacionada ali a um corte do canal deferente. Nem sempre é um corte, tá? Tem algumas técnicas aí, se for trabalhar com especialidades, especificações, onde você não tem esse corte, você tem ali um pequeno dobramento para tentar impedir essa passagem do espermatozoide vindo do testículo, vindo ali dos túbulos seminíferos, sendo transferido pelo canal deferente, tá? Para sair, fazer todo aquele trajeto que vocês viram na aula do Alexandre. Então aqui você tem a foto do antes e do depois mostrando justamente isso. E aí o que é interessante, isso aqui muita gente tenta dizer que o nível, a atuação sexual diminuiu porque fez uma vasectomia. Na verdade não tem nada a ver. A atuação sexual, toda a questão da ereção, ela está relacionada com o estímulo hormonal. O estímulo hormonal, partindo daqui, ele está relacionado à relação entre o testículo e os vasos sanguíneos. Aqui ele não está fazendo nenhum corte ou dobramento de vasos sanguíneos, ok? Ele está aqui somente interferindo na transmissão do espermatozoide pelo canal deferente. O canal deferente não é um vaso sanguíneo, ok? Muito importante deixar isso claro. Isso inclusive já foi assunto para questões de prova. E aqui tem também a laqueadura, tá? A laqueadura é muito semelhante à vasectomia. A diferença é a estrutura anatômica no qual ela ocorre. Então você vai ter ali um corte ou um dobramento leve das trompas de Falópio, mas que o nome mais usual é tuba uterina, tá? Aqui na imagem da trompa de Falópio é uma imagem um pouquinho mais antiga. Então, quando você faz esse corte, o gameta que deveria estar saindo daqui assim, ó, dessa parte aqui para cá, e aí ele ficaria nessa região aqui esperando o gameta masculino. Quando o gameta masculino passar por aqui, ele vai encontrar aqui, ó, um fim do túnel, tá? E não vai chegar lá no gameta que está do outro lado. Então isso aqui é um método contraceptivo bastante eficiente. Entretanto, precisamos conversar sobre vantagens e desvantagens. Vantagem é um método geralmente permanente. E aí, dependendo do ponto de vista, isso aqui pode ser uma desvantagem, ok? Por quê? Porque se a pessoa quiser ter um filho depois, a reversão disso aqui é muito difícil, tá?
E aí ele também não necessita de manipulação frequente. Por exemplo, uma camisinha a pessoa teria que comprar e colocar sempre que fosse fazer o ato. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui, para quem deseja somente evitar uma gravidez, você faz o método cirúrgico e não precisa fazer essa manutenção, não precisa utilizar mais nada para impedir a contracepção. Teoricamente, tá, gente? Porque lembrando que nenhum método ele é 100%. Ele pode ser 99,9%, mas nunca 100%. Sempre pode ter algum erro tanto de execução, tá? Utilização do produto, utilização do método, quanto tem outras questões anatômicas aqui também, tá? Que eu não vou abordar, mas que também podem levar a um erro. E aí sim, se você procurar na internet, você vai ver que tem pessoas, tem mulheres que realizaram a laqueadura e mesmo assim tiveram filhos. Desvantagem, como eu falei, não é eficiente para quem ainda deseja ter filhos futuramente. Ok? Digo isso aqui a nível natural, porque vocês podem pesquisar aí a questão da reprodução assistida, fertilização in vitro, que aí a pessoa, a mulher, ela ainda vai ter o útero está funcional, os gametas estão sendo produzidos. A diferença é que eles não estão sendo transportados para a região no qual vai ter o encontro dos gametas. E requer um profissional habilitado, né? Você não faz uma vasectomia, uma laqueadura dentro de casa, igual coloca uma camisinha, tá? Então tem esse lado negativo. E ele é pouco acessível, porque ele não é a nível, se você for pagar, ele, comparando com outros métodos, por exemplo, ele é o mais caro de todos, ok? Talvez não seja assim o mesmo preço do próximo que a gente vai ver. Em questão de preço eu não vou saber, mas a questão é que os métodos cirúrgicos eles são mais caros que todos os outros métodos, tá? E tem também você, mesmo que você não queira pagar, você pode tentar fazer uma laqueadura, uma vasectomia pelo SUS, tá? Pelo SUS eu vou falar um pouquinho mais disso lá no final. Só que tem muita burocracia por trás disso. Não é você chegar lá e falar, eu quero fazer, e vai fazer. Não é bem assim, tá? Eu vou discutir isso um pouco mais lá no final da aula. E uma das grandes vantagens é não impede transmissão de infecção sexualmente transmissível, que eu ainda deixei o DST e esqueci de mudar. Mas não impede, por quê? O contato ali na pele do pênis com a mucosa vaginal está acontecendo. Então vai ainda ter ali a possibilidade de transmissão de doenças. Outro método também, e esse método aqui, ele é um dos mais utilizados, é um método químico, né? Ele faz um bloqueio químico da liberação do gameta feminino, ok? Que você pode chamar de ovulação, um termo mais antigo, que ele está começando já a entrar em desuso. E agora já é um termo chamado de ovocitação, porque está liberando um ovócito, ok? E aí a gente vai ver um pouquinho mais disso na próxima aula, mais aprofundadamente. E aí é interessante o seguinte, isso aqui é um muito famoso, são as pílulas anticoncepcionais, tá? Pílula, injeção ou adesivo, tem desses três tipos. E aí o que tem nessa pílula? Ele tem uma grande quantidade de progesterona, tá? Ele tem ali uma quantidade interessante de progesterona ou progesterona mais estrógeno, que a gente vai abordar isso daqui a pouco. E aí você também tem a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é uma pílula convencional, das convencionais. Entretanto, ela tem uma quantidade muito maior, mas muito maior, de hormônios, ok? E aí a gente vai entender o porquê que tem principalmente a progesterona. Então vocês têm que lembrar desse gráfico aqui, que eu vi lá que o Alexandre mostrou para vocês. Eu quero que vocês percebam o seguinte, percebam esses dois picos aqui no gráfico, tá? Lembrando que isso aqui, toda vez que a gente analisa um gráfico, digo para vocês, analise primeiro o eixo X aqui, que é o dias, tá? Depois vocês analisem aqui o eixo Y. Por quê? Porque toda vez que a gente forma um gráfico, o eixo Y é dependente do eixo X. O que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração hormonal varia de acordo com os dias. Os dias variam de acordo com a concentração hormonal? Não.
tá? Eu não vou estar no dia 2 porque a concentração do hormonal está baixa. Eu não vou estar no dia 10 porque a concentração hormonal tá alta. Tá? Então, é só uma questão de organização e facilidade para você entender um gráfico. Começa vendo então o eixo X, depois você vê o eixo Y. E o que é interessante aqui? Lá próximo, um pouquinho depois, lá pelo dia 20, você tem esse pico de progesterona aqui, que o Alexandre já falou para vocês, que essa progesterona ali é o que vai fazer uma manutenção da gravidez. Né? Quando a mulher ficar grávida, a progesterona vai ficar em níveis muito altos. Então, quando a progesterona está muito alta, perceba que o LH, o LH, que é esse de verdinho aqui, está baixo. Quando o LH está alto, perceba aqui, no dia 14, quando o LH está alto, a progesterona está baixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles trabalham no que a gente chama de um feedback negativo, tá? Quando a progesterona está muito alta, o que isso está dizendo para o corpo? O que o corpo está ali modulando? Ora, você já liberou um ovócito, tá? Olha isso para a mulher, claro. Olha, mulher, você já liberou um ovócito. Você não pode mais liberar ovócitos, porque aí vai ter uma gravidez muito grande. Você não pode gerar muitos por vez, tá? E aí, geralmente, a mulher libera um ovócito por ciclo. É claro que algumas mulheres podem liberar 2, 3, 4, um pouco mais até. Mas isso não é uma coisa normal, tá? Não é usual. Não vou botar um normal, não. Vamos botar assim, não é usual. E por quê? Porque isso aí, uma gestação com muitos filhos, a mulher não estaria aguentando, tá? Seria uma gravidez aí que poderia levar a uma gravidez de risco, um risco para a mulher. Então, ao nível evolutivo, os seres humanos, eles têm praticamente um filho a cada 9 meses. Essa seria a média. Ok? Então, você tem essa regulação aqui já a nível hormonal. Então, o que ele faz? Olha, a progesterona está lá em cima. O LH, que é o hormônio que faz a liberação do óvulo, do ovócito, melhor dizendo, lá do ovário para ir para aquela tuba uterina, ele aqui está em quantidade pequena, porque se ele ficar uma quantidade muito alta, ele poderia estar incentivando a liberação de outros ovócitos. Então percebam que você tem aí esse feedback. O que a gente aprendeu? Se a mulher começa a ter um nível de progesterona muito alto, esse pico aqui, como se fosse assim, já desde o primeiro dia lá de menstruação, o LH ficaria permanentemente baixo durante os 28 dias ali, 24 na verdade, que ela vai tomando a pílula. Não sei se algumas de vocês já tomam isso, tá? É importante dizer que essa pílula aqui, ela também pode ser usada a nível medicinal para tratar disfunções hormonais, ok? Então isso aqui não é um método, não é uma questão só para proteção contra uma gravidez, mas ela também pode ser utilizada para essa questão de regulação hormonal na mulher. E aí então, quando você toma essa progesterona lá no ciclo, lá que tem todos aqueles dias certinho para tomar, durante 21 ou 24 dias, você está fazendo uma manutenção de progesterona a uma concentração alta no seu sangue, mulher. E isso faz com que o nível de LH fique muito baixo. Se o nível de LH está muito baixo, o ovócito não vai ser liberado, ele vai ficar ali praticamente retido no ovário, ok? Então você não vai ter a liberação do ovócito, a não ser quando você termine de tomar lá a pílula, e aí você vai ter ali umas pequenas modificações bem rápidas em poucos dias, e isso vai levar tanto a descamação ali, aquela camada do útero descendo, ok? E não vai ter a gravidez, mesmo que você tenha tido ali tenha acontecido ali algum ato sexual antes, tá? É claro que podem ocorrer erros nisso aí, podem ter outros fatores que interferem nisso, pode, e a gente vai discutir, pretendo discutir isso com vocês, mas no nível de plantão de dúvidas, ok? Porque isso aqui surge muitas dúvidas. E aí eu gosto muito dessa aula presencial, mas infelizmente, né, tem que ser gravado devido à pandemia, né? Então, essa questão do estrógeno e progesterona aqui é o seguinte: o estrógeno,
Algumas pílulas, se você for pegar a bula, ela não vai ser só a progesterona, ela também vai ter o estrógeno. Quando você vê no gráfico, você também percebe que quando o estrógeno está numa concentração alta, um pouquinho mais alta, o nível de LH também está baixo. Então ele também auxilia ali nesse feedback negativo, igual é a progesterona. Só que a progesterona, ela tem um impacto muito maior na preparação do útero para a gravidez, tá? O estrógeno, ele está mais relacionado a outros fatores que não é a preparação do útero. Então, apesar dele também auxiliar, a progesterona é o principal, mas algumas farmacêuticas utilizam os dois como uma forma assim de ser um controle mais eficiente e também ter outros impactos, outras funções relacionadas à ação desses hormônios no corpo feminino. Tá? E aí, vantagens, tá? Lembrando sempre, vantagem é uma das coisas mais importantes a gente entender aqui. Método facilmente reversível, né? A mulher vai tomando ali a pílula enquanto ela não quer ter filhos. No momento em que ela decidir ter filhos, ela simplesmente para de tomar a pílula, ok? Existem algumas outras coisas aqui de que não é recomendado, mesmo que você não queira ter filhos, é recomendado não manter o uso muito frequente desse tipo de método contraceptivo. Aí vai depender de qual é o tipo que você está usando, qual é como é que fala? Qual é o produto que você está usando, de qual é a marca, quanto de progesterona tem, enfim. Aí é o médico que vai saber melhor dizer para você. Porque isso aqui, ele também tem um baixo custo, tá? É muito acessível economicamente. Ele também tem uns efeitos colaterais que eu acabei esquecendo de botar aqui, tá? Aqui nas desvantagens. Tá aqui, ó. Não esqueci não, botei aqui, ó. Efeitos colaterais. Alterações no humor e ou no metabolismo. Então, se a mulher utiliza esse método com grande frequência, ela pode estar ali incentivando uma mudança no metabolismo, do qual a gente não tem nem muito conhecimento ainda de quais são todas as alterações metabólicas que esse método aqui faz no corpo da mulher. A gente tem ideia assim de muitas alterações, mas a gente ainda não conhece todos os mecanismos. E, mais uma vez, não impede contra a transmissão de IST, tá? Lembrando, só previne contra a doença a camisinha, é a única. E tem a possibilidade de esquecimento e dosagem errada. Isso é que é o pior. Esse é o pior de todos, a pior desvantagem desse aqui, junto com a transmissão de doença. Por quê? Tem muita gente que acaba esquecendo. Às vezes esquece 1 dia, 2 dias, dependendo de outros fatores do contexto. O esquecer de 1 dia não vai resultar em muita coisa, mas 2 dias já é bastante, entendeu? Nem sempre 2 dias seguidos, não. Pode ser 2 dias, assim, um intervalo de 1 dia, um dia esqueceu, no outro dia tomou, no outro dia esqueceu de novo, enfim. Isso pode causar ali algumas alterações e diminuir a eficácia do método. E a dosagem errada é a pessoa está tomando ou uma concentração de hormônio muito maior do que deveria ou muito menor, tá? E aí isso tudo vai impactar tanto na eficiência do método quanto nisso aqui, ó, alterações no metabolismo, tá? Então ele é um método que não é para você fazer, eu vou começar a tomar a pílula e vai lá e compra qualquer pílula. Não é assim, você tem que fazer toda uma triagem com a sua ginecologista ou o seu ginecologista, e aí ela que é ali que vai mediar ali qual vai ser o melhor para você. Tem outros fatores também, tá? Uma coisa interessante vocês pesquisarem é que tem muitos relatos desse método aqui levando ao desenvolvimento de trombose, tá? Em mulheres. Então dá uma pesquisada nisso aí, é uma coisa até interessante pra gente falar também no plantão de dúvidas. E aí um outro método aqui, que ele em alguns lugares vocês vão encontrar eles como método cirúrgico, outros lugares você pode encontrar ele como químico somente, tá? Eu gosto de chamar ele de cirúrgico químico. Por quê?
É um dispositivo que vai ser colocado dentro do útero por intermédio de uma cirurgia. Então ele é de fato um método cirúrgico, ok? E aí o que acontece? Ele é espermicida. O nome disso aqui é dispositivo intrauterino, é o DIU, tá? É o DIU. Espermicida quer dizer que ele mata e impede ali a passagem de espermatozoides, ok? Quando ele estiver aqui no útero. Lembrando que pra cá assim, ó, pra cá aqui assim nessa parte de baixo estaria a vagina, tá? Isso aqui é o útero, ok? Só que ele pode não ser somente espermicida, ele também pode estar ali liberando os hormônios, aquele lá progesterona ou progesterona e estrógeno regularmente. E aí ele seria uma dupla função ali, uma dupla intensidade de proteção, tanto impedindo a passagem do espermatozoide, matando ele também, e liberando hormônios ali, controlando a ovocitação. E aí, nesse caso aqui, ele é chamado de SIL. SIL aqui, a única coisa que muda é que aqui é o dispositivo e aqui é sistema. Sistema porque ele faz ele tem essas duas ações, tanto espermicida quanto liberação de hormônios. E aí, esse DIU aqui, que quando ele é espermicida, tá? Ele é feito de cobre, tá? Quando ele é o SIL aqui, eu não lembro qual é o tipo de material que ele é feito, ok? Mas o que é importante pensar sempre? Vantagens, tá? Não necessita de manipulação frequente, ou seja, vai fazer a cirurgia ali e ele vai demorar ali aproximadamente 5 anos até que tenha que refazer uma nova cirurgia, tá? E por isso evita o esquecimento, né? É igual a vasectomia e a laqueadura. Então você faz ali uma vez, você não precisa estar fazendo aquela manutenção, não tem o perigo de você esquecer nada. Vantagens: não previne contra EST, óbvio, tá? O contato ali, pele com mucosa vaginal, vai acontecer de qualquer forma. A não ser que você use a camisinha, tá? Isso aí é muito importante dizer. Tem muitas pessoas que fazem um método cirúrgico, mas ainda continuam usando camisinha porque tem essa noção aqui da questão da doença, tá? É a questão da doença. Requer um profissional habilitado. Você não faz isso aqui, você não coloca um DIU dentro de casa. Pode haver infecções, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse material que vai ficar lá dentro, conforme for passando o tempo, conforme for tendo ali todo aquele contexto de dentro do corpo e outras coisas que podem passar aqui pela vagina, ele pode ali ser um produto que vai levar ali a aglomeração de determinados patógenos, tá? Então isso aqui é um perigo, não é muito comum, mas pode acontecer. E ele, assim, lembra, ele tem hormônio. Se for um SIL, ele vai ter hormônio. Se ele tiver hormônio, ele pode interferir no metabolismo, tá? Se for, tem ali aquele erro. Lembra sempre que tem a chance de ter um erro e cada ciclo menstrual de cada mulher não é igual, ok? Sua mãe pode ter um ciclo bem diferente do seu, para meninas que estão assistindo, que pode ser diferente da sua irmã, da sua tia, enfim, da sua colega. Então, cada uma tem a sua especificidade. Então, é muito complicado quando você trabalha essa questão hormonal sem fazer todos esses testes com um profissional habilitado. E tem os métodos comportamentais que, assim, opinião. Isso não deveria nem ser dado como método contraceptivo, porque a eficiência é baixíssima, tá? Mas vamos lá. O que é um método comportamental? Por definição, impede o encontro dos gametas através do coito interrompido e ou conhecimento do período fértil feminino e outras características femininas. Ou seja, esses métodos comportamentais, eles não vão utilizar nenhum produto ou nenhuma cirurgia. É só uma questão de comportamento, conhecendo o corpo e conhecendo como funciona desenvolvimento de um embrião, tá? Então, um dos que é dito aí na apostila, que vocês vão ver também por internet, é a questão da tabelinha, né? A tabelinha seria o quê? Seria a mulher entender qual que vai ser o dia do mês que vai casar com o 14º dia de menstruação, ok? Cuidado! Não confundir 14º dia de menstruação sempre com o dia 14 do mês. Não é isso, tá? Não é isso.
quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa tem que analisar qual o primeiro dia, seria o primeiro dia ali que está descendo. Esse seria o primeiro dia do ciclo menstrual. E aí ele dura aí, em média 4, 5 dias, ok? Então a partir aí do primeiro dia que está descendo, você conta mais 14, e aí você vai ver ali seria, em tese, o dia da ovocitação, a liberação do ovócito saindo do ovário e indo ali para a tuba uterina, ok? Só que o Alexandre fez isso muito bem na aula dele lá. Cara, não acontece sempre no mesmo dia. Não é sempre no 14º dia. Pode acontecer no 12º, no 16º, no 18º, no 11º, no 10º, no 20º. Depende da mulher. E por isso que isso aqui não é eficiente. Porque a pessoa pode contar, olha só, vai o 14º dia é, sei lá, dia 21 de setembro. Pô, mas aí aconteceu no dia 18. Já aconteceu no dia 16. E você não sabe, porque você não está vendo, tá? Então, essa tabelinha aqui, ela não é funcional. E aí o segundo, identificação da temperatura média feminina. Esse é o pior de todos, né? Que aí está dizendo lá que o período fértil seria quando esse gameta foi liberado ali do ovário para a tuba uterina. A mulher estaria ali numa temperatura de 37,5 graus Celsius. Só que qual o problema? Essa temperatura ela pode aumentar por diversos fatores, não somente pela ovocitação. Então, o que acontece? Ela pode estar ali no 10º dia de menstruação, tá com essa temperatura aqui por outros fatores e achar que lá no 18º ela já passou da ovocitação ou não chegou ainda. Então, assim, a temperatura ela pode variar de acordo com acordo com vários fatores. Você não pode usar isso aqui como parâmetro para saber qual foi o dia que teve ou não teve a ovocitação, a liberação do ovócito. Então não é um método eficaz. Terceiro, identificação da espessura do muco cervical, aumento da viscosidade, que é igual ao possível período fértil. O que isso quer dizer, viscosidade? Ali pela vagina saem algumas secreções, tá? Isso aqui mais para os homens. Tem ali aquelas secreções que quando estão nos dias mais próximos do período fértil, elas ficam mais pegajosas, tá? Por essa questão de viscosidade. Então, para ficar mais pegajoso, estaria dizendo que está mais próximo do período fértil, porque essa viscosidade ali ela está relacionada a uma maior lubrificação, uma maior liberação de secreções da vagina para facilitar ali toda uma questão de limpeza, desenvolvimento, ação ali do transporte de espermatozoide e a sua consequente fecundação lá na tuba uterina. E aí o que acaba acontecendo? Você também, assim como a temperatura, você pode ter, mulher, vários fatores que interferem na viscosidade. Infecção, estresse, muitos fatores, tá? Muitos fatores, aumento de peso, outros tipos de doença que você teve ali nesse período, enfim, muitos fatores interferem na identificação da espessura. Então, você não pode tomar isso como um parâmetro bom para você saber quando teve a ovocitação ou não, tá? E o coito interrompido, que também é um dos mais utilizados, que é a retirada do pênis ali antes daquele momento da ejaculação. Então isso aqui é o pior de todos, é o que mais falha, é o que geralmente leva ao maior número de nascimentos, tá? Porque as pessoas acham que fazendo isso aqui está impedindo o encontro dos gametas, mas aí vai ver depois que engravidou, não funcionou, tá? Então esse aqui é o pior de todos. Vantagens. Por que as pessoas ainda tentam utilizar isso aqui? Porque por não usar nenhum produto e não ser cirúrgico, na questão do cirúrgico, a questão de acessibilidade econômica e burocrática, não afeta a sensibilidade e não possui efeitos colaterais diretos, tá? Então, aquela relação faz isso aqui está diretamente relacionado à desvantagem da camisinha. As pessoas não usam a camisinha justamente porque diminui a sensibilidade, na sua grande maioria, tá? A maioria das pessoas. E aí então acaba usando um método comportamental ou cirúrgico.
tá? O cirúrgico. Mas o cirúrgico ele não é tão acessível quanto os outros métodos. Então acaba sendo uma coisa mais complicada de ser utilizada. Está aumentando aí o número de pessoas fazendo a questão dos métodos cirúrgicos, mas ainda está longe assim de uma coisa bem acessível para todos. Desvantagens, todas possíveis. Extremamente ineficiente, como eu falei, nenhum disso aqui, de fato, vai estar ali sendo próximo de 100% de eficiência, não chega acho que nem 50% isso aqui. Não impede a transmissão de DST, tá? Assim como todos os outros métodos, exceto o uso da camisinha. Então é importante pensar justamente por esse lado. Essa questão do uso da camisinha, ela é de fato a mais importante porque ela tem essa prevenção contra a transmissão de doenças, e a gente vê que o aumento das doenças e das infecções sexualmente transmissíveis está muito assim prevalente, e não é só, as pessoas acham que isso acontece só em país pobre, não é não, tá? Suíça, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, todos os países estão tendo grande aumento do número de infecções sexualmente transmissíveis. Não adianta, tem isso em dados, não adianta falar que isso é doença, isso aí é coisa de país pobre que não se protege. Não, não é bem assim. Tá? Isso aqui serão as propostas, tá, pra gente trabalhar no plantão de dúvidas, tá? Seria trabalhar um pouco sobre a eficiência das pílulas de acordo com outros fatores. O bloqueio do encontro de gametas faz com que a mulher seja infértil? Eu já falei que não, tá? Mas por quê? Isso aqui a gente quer discutir. E por que a contracepção, isso é que eu quero mais discutir com vocês, ela é mais voltada para as mulheres? Porque para os homens ali só tinha camisinha e a vasectomia, tá? Então, assim, sendo que a camisinha ela é para os dois, né? Tem a camisinha masculina e a camisinha feminina. Mas o que é interessante pensar? A maioria é voltada para as mulheres. E aí, mulher, você sabe por que é isso? Isso é uma coisa interessante para a gente discutir, ok? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima.